16 diz assim a palavra de Deus: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Versículo 23. Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará no meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo. Eu quero ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Tome assento adorando e glorificando a Deus. Meus irmãos e irmãs, nós estamos já há aproximadamente 4 meses falando nestas terças-feiras sobre a importância de nós discernirmos as vozes contrárias deste tempo. E temos falado sobre algumas coisas que o Espírito Santo tem nos dirigido, coisas, sentimentos, desejos que querem nos roubar de Deus. Falamos sobre a voz do orgulho, a voz da murmuração, a voz do ressentimento, a voz da divisão e da contenda, a voz da rejeição. Falamos sobre vozes que se levantam nesses dias para tirar o nosso foco, para roubar a nossa direção, para nos desanimar, para nos verdadeiramente fazer parar na fé, porque o inimigo sabe, ele não brinca, que uma vez que um cristão para, ele não somente para, ele já está perdendo o seu propósito, porque Deus nos chamou para viver uma vida de constante crescimento e avanço espiritual. À medida que, se nós conhecemos a Cristo, nós não podemos parar ou retroceder, porque tivemos um encontro verdadeiro com Ele. Estamos crescendo, até que todos cheguemos, como disse o apóstolo Paulo aos Efésios capítulo 4, a estatura de varão perfeito, porque estamos em Cristo e Ele está em nós. E nós precisamos, além de discernir as vozes contrárias, e hoje é o encerramento desta série de ministrações, precisamos entender que, além de identificarmos ou diagnosticarmos as vozes que se opõem à voz de Deus, precisamos andar ao som da voz do Espírito Santo. Há uma voz que nós precisamos ouvir, dar ouvidos, atender. Essa voz é a voz do Espírito Santo de Deus, que está conosco e está no coração daqueles que nasceram de novo e amam a palavra de Deus. O texto bíblico que nós lemos é o texto bíblico aonde Jesus está
se referindo à pessoa do Espírito Santo. E ele está fazendo uma promessa. Ele está dizendo aos seus discípulos: eu vou para o Pai. Os irmãos estão me ouvindo bem? Eu vou para o Pai, mas eu não deixarei vocês órfãos, abandonados, desamparados. Não, eu enviarei outro Consolador. E esta palavra outro no grego, ela tem pelo menos 2 significados. O primeiro dele é outro de outro tipo, de outra maneira, de outra natureza. E a segunda é outro do mesmo tipo, da mesma natureza, da mesma maneira. Jesus está falando aos discípulos e dizendo: eu vou subir ao Pai, mas eu não deixarei vocês sozinhos. Eu enviarei outro Consolador, do mesmo tipo, da mesma natureza, que fará as mesmas obras que eu fiz e ainda maiores que estas. Ele estará convosco, o Espírito da verdade. Jesus está dizendo: vocês serão meus discípulos guardando a minha palavra. Eu estarei em vocês e vocês estarão em mim, quando vocês amarem, guardarem e praticarem os meus mandamentos. Mas vocês não estarão desamparados, nem órfãos, nem sozinhos. O meu Espírito estará dentro de vocês, guiando, dirigindo e apontando o caminho, vos fazendo lembrar as palavras que eu tenho ensinado a vocês. Isso te alegra? Porque nós não andamos sem direção. A vida de um cristão é uma vida revelada, conhecida, porque ele é direcionado pelo Espírito Santo. No Antigo Testamento, a glória de Deus, ela vinha sobre o tabernáculo. A presença de Deus, ela se manifesta no Antigo Testamento também, quando o Espírito Santo se apoderava de algumas pessoas, que nós conhecemos como os juízes, como homens que recebiam capacitações, e mulheres também, dos céus, para poderem desempenhar alguma função. Mas no Novo Testamento, essa presença, essa direção, essa virtude, ela não está limitada a um grupo de pessoas, ela está disponível para todos aqueles que entregaram verdadeiramente as suas vidas para o Senhor Jesus Cristo. Porque não precisa mais de animal sacrificado no templo para a remissão dos pecados, porque Cristo é o sacrifício perfeito, e Ele nos traz salvação, remissão, reconciliação, redenção, perdão, santificação, e abre a porta do acesso ao Pai. E a Bíblia diz, por isso que a Bíblia diz que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. O acesso é livre à sala do trono, como disse o escritor aos Hebreus. Todos nós podemos agora nos aproximar de Deus e da sua presença através da pessoa de Jesus, por intermédio do Espírito Santo. Quando nós falamos do Espírito Santo, devemos ter alguns entendimentos, algumas coisas que devemos lembrar para que não nos equivoquemos. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. Como nós já, irmãos, aprendemos na escola bíblica dominical, quando estudamos sobre a defesa da nossa fé, nós observamos algumas heresias relacionadas à pessoa do Espírito Santo e as combatemos. Mas nós vemos que muito se fala sobre o Espírito Santo, mas muitas coisas também são equivocadas. Ele é a terceira pessoa da Trindade, mas ele não é inferior porque ele é a terceira pessoa da Trindade. Nós devemos lembrar que o Espírito Santo não é uma força, não é um poder, não é um fogo, não é uma pomba. O Espírito Santo é Deus. E o Espírito Santo está presente no nosso meio. Ele é o conselheiro e o consolador. Ele habita em nós para nos guiar, consolar e ensinar. Nós lemos sobre isso. Ele é o selo da nossa salvação.
Ele nos garante a redenção. Efésios capítulo 1, versículo 13, Paulo vai falar sobre estas coisas. Então, o Espírito Santo, ele não é uma força, um vento, ele é uma pessoa que é viva, presente e está conosco. O Espírito Santo, ele é tão importante que Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, Paulo vai dizer que só existe uma coisa que resiste ao espírito do anticristo, que é quem? O Espírito Santo. E nós temos um entendimento, às vezes, um pouco distorcido do arrebatamento, porque nós temos um entendimento assim, falamos numa linguagem bem informal, Jesus vai nos buscar. Na verdade, não é Jesus que vai nos buscar, é que o Espírito Santo será retirado da terra e nós subiremos com ele. Aqueles que têm suas vestes lavadas, limpas pelo sangue do Cordeiro, e nós encontraremos o Senhor nos ares. E aí receberemos um corpo glorificado, e aí tudo se dará. Nós devemos entender que o Espírito Santo, na vida de um cristão, ele é tudo. É a presença dele que nós sentimos. É ele que nos leva a orar. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, o versículo 26, coloque aí, por favor, na tela. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós não sabemos orar, mas é o Espírito Santo que nos capacita para que nós possamos orar, buscar a Deus, nos aproximar de Deus, mesmo às vezes sem palavras, mas com gemidos e lágrimas. Ele é o único que sabe descodificar, traduzir estas lágrimas e gemidos e levar ao trono de Deus em orações e súplicas. Então, irmãos e irmãs, Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 5, capítulo 4, que nós devemos lutar para sermos guiados pelo Espírito Santo, andar na direção ou debaixo da orientação do Espírito Santo, para que nós não venhamos a satisfazer os desejos da nossa carne. Paulo, escrevendo sobre o fruto do Espírito, ele diz que a nossa carne milita contra o Espírito, para ver qual dos dois farão a sua vontade, se a vontade da carne ou a vontade de Deus. Então o Espírito Santo, ele é fundamental para a vida de um cristão. Quem ama a presença viva do Espírito Santo? É claro que quando nós estudamos a pneumatologia, o estudo da doutrina do Espírito Santo, o que a Bíblia fala sobre isso, nós temos alguns entendimentos a respeito disso. Por exemplo, o Espírito Santo, ele não recebe adoração. Por quê? Porque o propósito do Espírito Santo é nos levar à pessoa de Jesus e glorificar ao Deus Pai. Então, são detalhes que nós vamos lembrando e vamos ensinando também. O Espírito Santo, então, nos dias em que nós vivemos, é de suma importância, fundamental importância. Paulo, ele dá mandamentos à igreja, ele fala isso aos Tessalonicenses, aos Efésios, ele diz: não apagueis o Espírito Santo, não entristeçais o Espírito Santo, não extingueis o Espírito Santo. Por quê? Porque sem o Espírito Santo não podemos glorificar a Cristo, viver a vida cristã, porque é Ele que nos capacita, nos move e nos guia. Então, irmãos, tendo um entendimento básico a respeito da pessoa do Espírito Santo, nós devemos entender que, discernindo as vozes contrárias e não deixando que elas entrem dentro dos nossos corações, nós temos uma voz que devemos ouvir, a voz do Espírito, a voz que nos guia, a voz que nos leva a glorificar a Deus. Há uma voz que precisamos ouvir, e essa voz não é a voz do diabo, essa voz não é a voz minha, a voz dos meus sentimentos, a voz da minha alma, e nem as vozes de homens, mas
a voz do Espírito, que deve nos guiar e dirigir completamente. A pergunta algumas perguntas que nos dão uma direção desse estudo bíblico então, se o Espírito Santo é Deus e está em nós, e nós devemos ouvir a sua voz, o que é então a voz do Espírito Santo? O que é esta voz? A voz do Espírito Santo, em primeiro lugar, é a voz que não obriga, é a voz que convence. Olha o que Jesus disse em João capítulo 16, o versículo 8, falando sobre a obra do Consolador, a obra do Espírito Santo. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É a voz do Espírito Santo que convence o pecador a entregar a sua vida para Cristo, para que possa ser lavado e remido dos seus pecados. É a voz do Espírito Santo que guia os crentes, que os convence a deixarem, como disse o escritor aos Hebreus no capítulo 12, todo embaraço e todo pecado que tão de perto nos rodeia, para que possamos avançar, prosseguir na carreira que nos está proposta. É a voz do Espírito Santo que nos convence. Já viu aquele dia que você fala para o seu filho, faça isso, e ele não faz? E há uma palavra que nós usamos no Brasil, nós falamos assim, deu uma birra, né? Lá na minha terra a gente diz assim, empacou. Que nem aquele jumento, aquela vaca, né? Aquele cavalo que para e não anda mais. Empacou, embirrou. A voz do Espírito Santo é aquela que mesmo quando nós estejamos empacados, embirrados, dando esta birra, ele vem e ele sabe nos convencer. Ele vem trabalhando dentro do nosso coração. Já viu aquele crente que diz, nunca mais bota o pé nessa igreja? Tem alguns por aqui, aleluia. Mas aí o Espírito Santo sabe convencer, sabe trabalhar, sabe tocar no coração como ninguém pode. É a voz do Espírito Santo que nos convence. Essa voz, em segundo lugar, é a voz que não traz confusão, mas traz paz. É o Espírito Santo que não nos deixa viver em confusão, mas em paz. O que é viver em paz? Viver em paz é ausência de problemas? Não. Às vezes você está sem dinheiro, brigou dentro de casa, está mal. Tá? Ninguém passa por isso. É só imaginação da minha cabeça. Passa vontade, passa figa, como diz o bom goiano. Passa vontade de ter as coisas e não tem. Às vezes tem uma luta interna grande, porque às vezes a luta não é exterior, financeira, social, ela é emocional, é a crise que está aqui dentro. Está tudo bem, o armário está cheio, as coisas estão em ordem, mas está aqui, a confusão está aqui dentro. É o Espírito Santo que vem e coloca as coisas em ordem aqui dentro. Que às vezes você aconselha, e fala, e faz, e gasta horas e horas falando, vai em tal lugar, busca ajuda aqui e ali, mas o Espírito Santo vem com uma palavra, né, irmão Júnior, e bota tudo em ordem lá. Uma palavra. É o Espírito Santo que não traz confusão, mas traz paz. Em terceiro lugar, a voz do Espírito Santo é a voz que nos faz lembrar dos ensinamentos de Jesus. É a voz que nos leva à palavra, a buscarmos as Escrituras. É a voz que nos leva a não querermos o que é nosso, ou o que nós achamos, as nossas razões ou ideias, as nossas, como dizia um pastor, tautologias, né, que não é teologia, são tautologias pessoais, coisas que nós inventamos para nos justificar, bons argumentos teológicos que nós inventamos para proteger nossas práticas imorais e pecaminosas, que nós sabemos que a Bíblia condena. E aí o Espírito Santo vem e nos faz lembrar o quê? Da palavra de Jesus. Ele nos leva às Escrituras.
não o que eu quero, mas o que Jesus ensinou, não o que eu penso, mas o que Jesus mandou, não o que eu quero agora, com raiva, com ira, com querendo vingança, não, mas ele nos faz lembrar que toda vingança pertence ao Senhor, que nós devemos suportar, perdoar, amar, levar as cargas uns dos outros, por mais que tenha uns que são mais difíceis que os outros. É a voz do Espírito Santo que nos faz lembrar da palavra. Irmãos, se o Espírito Santo está dentro de nós, ele nos leva às Escrituras. Mas tem muita gente dizendo que tem Deus, que tem o Espírito Santo, que tem a presença de Deus, mas não vive uma vida segundo o parâmetro bíblico. E aqui está muito claro que não é o que o pastor Marcelo quer ou acha que deve ser, é o que a Bíblia diz. Olha o que eu estou dizendo aos irmãos, a voz do Espírito me leva à palavra, amar a palavra, lutar para viver a palavra. Tem alguém que ama a palavra de Deus aqui? A voz do Espírito Santo é a voz que nos leva a desejar a vinda do Senhor. Tem um versículo lá em Apocalipse 21 ou 22, não sei, se não me falha a memória, que diz, e o Espírito e a noiva dizem, vem. É o Espírito Santo que nos leva a esperar a vinda do Senhor. O Espírito Santo está aí. Então você e eu anelamos a vinda do Senhor. Olhamos para esse mundo, para as discussões políticas, étnicas, religiosas, sociais, e nós olhamos para essa terra e nos angustiamos, porque nós sabemos que aqui somos todos estrangeiros e peregrinos, porque a nossa pátria e casa verdadeira está lá no céu. E nós vamos dizendo, Senhor, Senhor, Tu estás aqui, mas o meu sonho é um dia eu estar contigo na glória. Um crente que é dirigido pela voz do Espírito Santo, ele anela a vinda do Senhor. Anela, ele deseja. E eu lhe pergunto, tens desejado a vinda do Senhor? Tens esperado Jesus, como já utilizei essa expressão, vir de encontro a nós? E nós estarmos indo de encontro a Ele, porque a voz do Espírito nos leva a desejar a vinda dEle. A voz do Espírito nos leva a desejar a vinda dEle. A voz do Espírito nos leva a desejar a vinda dEle. E aí nós olhamos para a realidade eclesiástica geral, e nós vemos igrejas que não desejam a vinda do Senhor. Um povo que diz que é crente, mas a voz do Espírito não tem mais liberdade de fazê-lo amar mais o céu do que a terra. É a voz do Espírito, e onde o Espírito está, ele nos leva a desejar o que é do céu. É a voz do Espírito que nos dá direção espiritual. É o Espírito Santo que nos orienta, nos guia, nos dirige. Eu já falei aos irmãos, a primeira vez que Deus falou comigo e eu entendi que era a voz de Deus, eu era recém-convertido, e Deus falou na minha alma, dizendo, a partir de hoje eu não uso mais ninguém para falar contigo. E eu pensei que era coisa minha, viu? E não era. 3 anos, silêncio. E Deus naquele então ministrou algo no meu coração, porque eu quero lhe ensinar a andar ao som da minha voz e não depender de outras coisas. E os irmãos não têm ideia de como isso me ajudou na fé, no ministério, por exemplo, o tempo que eu estive no Uruguai, depois no Goiás, Espanha, e hoje aqui. Existem coisas que nós só vamos vencer andando ao som da direção do Espírito Santo. Tem coisa que vai parecer loucura, mas se realmente é o Espírito Santo, devemos obedecer. A voz do Espírito Santo é a voz que nos leva a vencer os desejos carnais. Gálatas capítulo 5, o versículo 16, coloque aí por favor. Olha o que diz o apóstolo Paulo aos irmãos gauleses. Por isso digam, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne.
Pergunta de hermenêutica bíblica. Quem vive pelo Espírito faz o quê? Não satisfaz os desejos da carne. Então, se eu sou cristão, ou digo que sou, mas vivo uma vida segundo os desejos da minha carne, quer dizer que eu não vivo pelo Espírito. Porque tudo que é relacionado ao Espírito Santo me leva a vencer os desejos da carne. A voz do Espírito é a voz que nos leva então a não buscar o desejo carnal, mas buscar o que é do céu. Já viu aquele crente que diz: Deus me falou para eu ir lá naquela festa, naquele baile? Aqui fala baile também, aquele bailão. Não, Deus, o Espírito Santo me liberou, pastor, está tranquilo, fique em paz. O Espírito Santo me mandou a casar com quem não era crente, pastor, fique em paz. Eu fico em paz, eu fico com pena das pessoas que colocam a culpa em Deus daquilo que são os seus desejos carnais. Porque tem muita gente dizendo que é o Espírito Santo, que é Deus que mandou, para que ninguém lhe pergunte nada. Eu me lembro de um dia que uma pessoa me pediu um conselho e eu lhe falei o que era bíblico. E eu lembro do exemplo que eu utilizei. Conhecendo a situação, eu usei o exemplo de Jeremias, quando Joanã pede um conselho para Jeremias, e dizendo: ore ao Senhor, para ver se é da vontade de Deus que nós desçamos ao Egito ou não. A Bíblia diz que Jeremias ora, Deus fala, não desçam ao Egito. Mas a Bíblia diz assim: mas o desejo de descer ao Egito já estava no coração de Joanã. Deus falou que não, eles vão para o Egito e se dão mal. Por quê? Porque saíram da direção. Tem gente que mesmo o Espírito Santo falando, não segue a orientação do Espírito Santo. É mais fácil dizer que Deus mandou do que assumir a responsabilidade. É mais fácil colocar a culpa em Deus, porque ninguém vai ficar questionando Deus. Ninguém é louco da cabeça. Como diz na minha terra, ninguém saiu da casinha. Ninguém perdeu o juízo para questionar aquele que tudo sabe, que tudo vê. Não vou falar muito, mas deixa Deus ministrar. Mas coloca uma responsabilidade que é carnal em Deus. Irmãos, olha o perigo. Quando a Bíblia diz que o único pecado que não tem perdão é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. E tem muita gente brincando com isso, dizendo que é Deus quando não é Deus, dizendo que não é Deus quando é Deus. E nós devemos ter esse discernimento, buscar em Deus essa direção verdadeira, ter humildade, dizer: Senhor, eu já vivi tantos anos, eu sou o crente mais velho da face da terra, tenho 200 anos de ministério, mas eu quero andar ao som da tua voz, porque eu não quero errar. A voz do Espírito Santo é a voz que nos aproxima de Deus. Tudo que o Espírito Santo fala nos leva a nos aproximar de Deus. E se nos aproximamos de Deus, também nos aproximamos dos irmãos, porque Ele nos chamou para viver em propósito. Então, nós já aprendemos sobre quem é o Espírito Santo e o que é a voz do Espírito Santo, que nós precisamos ouvir. A outra pergunta que eu posso fazer dentro desse estudo para nós entendermos é: se o Espírito Santo fala, o que me impede então de ouvir a sua voz? O que me bloqueia? O que tapa os meus ouvidos para que eu não tenha esse discernimento espiritual de poder ouvir a voz dele? Os irmãos estão aqui, estão entendendo? Aleluia. Em primeiro lugar, somos impedidos de ouvir a voz do Espírito Santo quando desobedecemos a palavra de Deus. Lembra do texto bíblico, se não me falha a memória, segundo livro das Crônicas, o capítulo 16, eu ministrei uma mensagem numa quinta-feira sobre esse texto bíblico, quando o Senhor está usando os seus servos para falar com Israel, e Deus, a Bíblia usa essa expressão, e enviou-lhes profetas, servos e mensageiros, mas eles riram dos profetas,
fizeram graça se diz? Graça, chacota daquilo que os profetas de Deus estavam falando. E aí a Bíblia usa uma expressão, se não me engano, o versículo 16, até que não houve mais remédio algum. Por quê? Porque eles estavam ouvindo a palavra de Deus, mas não estavam obedecendo a palavra de Deus. E o juízo veio sobre eles. Quando nós desobedecemos a palavra de Deus, irmãos, nós estamos resistindo à voz do Espírito Santo. Olha o que diz Provérbios capítulo 13 e o versículo 13 também. Por favor, coloque aí. Quem despreza a instrução pagará por ela. Tem uma versão que diz, quem despreza a palavra pagará por ela, mas aquele que respeita o mandamento será recompensado. Somos impedidos ou nos bloqueamos de poder ouvir a voz do Espírito Santo, porque nos fechamos para a palavra de Deus. Irmãos, olhe para cá, por favor. Uma coisa é o pastor Marcelo falar, uma coisa é o irmão Breno falar, uma coisa é o irmão Fernando, uma coisa é a irmã Filipa, a irmã Catherine, a irmã Maria João. Outra coisa é Deus falando como o seu povo. Todas as vezes que a Bíblia é aberta e o texto bíblico é explicado, aplicado e direcionado pelo Espírito Santo, Deus está falando conosco. E o discernimento a respeito daquilo que é ministrado é algo que deve estar dentro de nós. A Bíblia diz que nós devemos julgar as profecias. Não o profeta, mas o que está sendo dito. E nós sabemos que temos responsabilidades de darmos testemunho da palavra de Deus, porque uma coisa não anula a outra. Mas devemos buscar em Deus este discernimento. Tem muita gente se perdendo por aí, porque está dizendo que é coisa de homem e o que é coisa de Deus. E tem muita gente que está se perdendo por aí, porque está dizendo que é coisa de Deus e o que é coisa de homem. É fácil nós discernirmos isso. Tudo que é coisa de Deus está dentro da sua palavra. Tudo que o céu diz está escrito aqui. Tem fundamento, tem embasamento, tem alicerce bíblico, tem respaldo bíblico. Agora, tudo que está fora das Escrituras é coisa de homem. E nós devemos entender. Uma coisa é desobedecermos aos homens, outra coisa é desobedecermos o que está escrito. E quem não dá crédito à palavra está desobedecendo a Deus. Se não me falha a memória, coloque por favor Hebreus capítulo 2 e o versículo 1. Olha o que o escritor aos Hebreus está dizendo. Por isso, é preciso que prestemos maior atenção no que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Eu tenho uma responsabilidade como pastor, pregar a palavra. E eu serei julgado por aquilo que ensino, se é de Deus ou se não é. Nós que somos ouvintes, porque todos também somos, seremos julgados por darmos crédito ou não àquilo que temos ouvido. Porque se for de Deus, grande risco estamos correndo se jogarmos fora as palavras que são de Deus. O que tem nos impedido de ouvir a voz do Espírito Santo? A desobediência às Escrituras. Em segundo lugar, quando achamos que somos melhores que os demais. O apóstolo Tiago, capítulo 4, coloque aí o versículo 1, ele começa a fazer um diagnóstico a respeito de algumas questões da igreja daquele tempo que também nos ajudam a entender. Olha o que o apóstolo Tiago está dizendo. De onde vêm as guerras e as brigas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Versículo 2. Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vivem lutando e fazendo guerras. Não têm porque não pedem. Versículo 3. Pedem, mas não recebem, porque pedem com más intenções, com o fim de gastar nos seus prazeres. O apóstolo
Tiago está dizendo: vocês estão brigando, guerreando entre si, porque vocês não entenderam que tudo que Deus dá é porque Ele dá não só para você, mas para o corpo dele, que é a igreja. Porque Deus não vê os seus indivíduos para abençoar, Ele vê o corpo de Cristo. Tem coisa que você vai ter, que Deus vai te dar, que não é para você, é para alguém que precisa. E a beleza do corpo está no seguinte: Deus vai me dar coisas que não são para mim, mas eu tenho que ouvir a voz dele para entender que é para o irmão Herbert, que está orando e dizendo: Deus, me envia. E aí eu sou abençoado porque entendi que o que recebi não é para mim, é para ele. E assim Deus vai abençoando o seu corpo. Agora, meus irmãos, quando nós vivemos para os nossos prazeres, nós pedimos, mas não recebemos, porque pedimos mal. Tiago está denunciando a motivação errada para gastar com seus próprios prazeres. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele fala que tem alguns que têm como seu Deus o ventre, os seus próprios desejos, as suas próprias vontades, as suas próprias cobiças. Irmãos, o que nos impede de ouvir a voz do Espírito Santo? Desobedecer a palavra, mas também achar que somos melhores que os demais. Isso produz competição, divisão, facção, contenda, inveja, porfias, emulações, tantas coisas no meio da igreja. Por quê? Porque estamos vivendo um cristianismo voltado para o nosso interesse e nos esquecemos que Deus quer nos abençoar como igreja e como corpo de Cristo. É difícil, mas precisamos entender. Muitas vezes o Espírito Santo não fala porque nós já temos dado ouvidos a outras vozes, a voz do ego, a voz do orgulho. Lá na minha terra tem uma expressão que diz: aquele ali está com o rei na barriga. Acha que é melhor que todo mundo. Irmão, quem que é melhor? Se eu for analisar as características boas de cada um, eu vou ver que cada um de vocês são melhores que eu em alguma coisa. E a beleza é que nós somos melhores em coisas diferentes, porque quando nos unimos, somos funcionais e úteis uns para os outros. Porque na minha fraqueza você é forte, você vem e me ajuda. Nós devemos entender que quando nós achamos que somos melhores que os demais, o Espírito Santo vai perdendo a liberdade, porque a pessoa vai crendo que é autossuficiente, que já tem a resposta, que já tem a habilidade. Mas eu creio que nós vamos olhar para o céu e dizer: Senhor, eu não sou nada sem a tua presença, eu deixo tudo, mas quero andar ao som da tua voz. O que tem nos impedido de ouvir a voz do Espírito Santo? Falar mal e semear contendas entre irmãos. Olha o que diz o texto bíblico, meus irmãos, de Provérbios, o capítulo 6. Provérbios capítulo 6, deixe-me confirmar o versículo 16. Coloque aí, por favor, para nós lermos. As 6 coisas que o Senhor odeia e 7 que Ele detesta. Essa tradução NVI, não tem outra não, Almeida Revista Corrigida, tudo bem. As 6 coisas que o Senhor odeia, e a 7ª, a tradução Almeida Revista e Corrigida diz: a sua alma abomina. Qual é a 6? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. 18. Aleluia. Versículo 18. Coração que trama planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal. 19. Testemunha falsa que profere mentiras. As 6 coisas que Deus odeia. Qual é a 7ª que Ele abomina? Aquele que provoca, ou aquele que semeia discórdia entre irmãos. Olha o que a Bíblia está dizendo. Que quem semeia contenda entre os irmãos é abominável diante de Deus. O que nos impede de ouvir a voz do Espírito Santo?
quando nós falamos mal e semeamos contendas. Quantas vezes Deus quis operar e não pôde, porque os corações já estavam cheios disso, de contendas que foram semeadas. Quantas vezes o Espírito Santo perdeu lugar dentro dos nossos corações, porque alguém veio e lançou uma semente de contenda que nos roubou a pureza, nos roubou o primeiro amor, nos roubou a fé pura no Senhor. Quantos cultos que nós só assistimos, mas não cultuamos, oprimidos, porque a semente da contenda entrou, porque o mensageiro do diabo teve mais eficácia que a voz do Espírito Santo. Por que não ouvimos a voz do Espírito Santo? Porque abrimos o nosso coração e deixemos que as sementes do inferno sejam semeadas dentro dele. A pergunta que eu lhe faço é, se Gálatas 6,7 diz que tudo que o homem semear, disso também colherá, se a semente do inferno é semeada dentro do teu e do meu coração, que frutos serão gerados? O fruto do Espírito ou o fruto da carne? É lógica a resposta. Nós queremos ouvir a voz do Espírito Santo, mas não vigiamos, não nos blindamos e entristecemos o Espírito Santo de Deus. Se eu lhe desse 1 milhão de euros para você não falar mal de ninguém e não semear contenda no coração de ninguém, por dia, você aceitaria e conseguiria? Eu imagino que todos nós conseguiríamos. Eu não tenho 1 milhão de euros. Mas há uma coisa que vale muito mais do que isso, que nós estamos perdendo, porque não entendemos o valor, a equivalência dela. A voz de Deus falando aos nossos corações. Quando nós falamos mal e deixamos estas coisas entrarem, o Espírito Santo vai se entristecendo, porque ele não tem comunhão com estas coisas. Já viu aquela pessoa que é inocente, e quando alguém começa a falar umas besteiras, umas bobagens, essa pessoa só vai saindo de perto, não dá ouvidos, vai se afastando, porque não quer se contaminar e se sujar. O Espírito Santo é um exemplo grotesco, mas o Espírito Santo é desta maneira conosco, atuando, antropopatismo e antropomorfismo, atribuir a Deus uma linguagem humana para podermos entender os sentimentos humanos. Ele vai se afastando porque ele não quer se sujar com estas coisas. Quer ouvir a voz do Espírito Santo? Tem gente que não quer. Quem quer ouvir a voz do Espírito Santo? Então abra o teu coração para a palavra. Não pense que você é melhor que os demais. Não fale mal e não semeie contendas. Por que não ouvimos a voz do Espírito Santo? Porque amamos mais a terra do que o céu. Porque o nosso coração deseja mais o que é terreno do que o que é celestial. Porque nós amamos mais a nossa maneira do que a maneira de Deus. Porque nós queremos pegar atalhos sabendo que Jesus é o caminho. Porque nós queremos viver em comunhão com a mentira, porque sabemos que Jesus é a verdade. Porque nós estamos sendo levados pelas nossas inclinações carnais e não pela voz do Espírito Santo de Deus. Porque nós nos iludimos com as riquezas e os encantos passageiros desse mundo e nos esquecemos que a glória de Deus, a glória que nos espera é incomparável, incalculável, inigualável. Perdemos a voz do Espírito Santo porque estamos voltados para a terra, falamos das coisas da terra, pensamos nas coisas da terra, amamos as coisas da terra, focamos nos negócios terrenos e nos esquecemos que a nossa casa, o nosso destino, a nossa origem, o nosso sentido final não tem nada a ver com isso aqui. Um dia esse corpo vai cair. A alma vai ir para os juízos, os julgamentos, o Espírito voltará para Deus, e aí nós veremos verdadeiramente o que é importante. Carro vai ficar, casa vai ficar, como dizia um amigo meu, tudo Ponte Cristo e para os desviados que ficaram.
Tudo vai passar. Os aplausos vão passar. As menções vão passar. As honras humanas ficarão. O galardão humano ficará aqui. E só o que é do céu subirá e estará. Perdemos a voz do Espírito porque estamos voltados para a terra. Irmãos, coloque numa balança agora, imagine na sua mente fértil e criativa. Se houvesse uma balança agora, diante de você, e de um lado dessa balança, como diz, báscula, num dos pratos desta balança, estivessem as coisas da terra, e no outro, as coisas do céu. No seu coração, o que valeria mais? O que pesaria mais? No que você fala mais, pensa mais, deseja mais? Quando você levanta pela manhã, qual é o seu primeiro pensamento? Quando você vai dormir, o que passa na tua cabeça? É as dívidas, são os filhos? O que é? Eu sei que um dia nós iremos para a linda cidade. E nós veremos que tudo isso e muitas coisas que guerreamos não valeram de nada. Imagino que pensaremos, porque nem falávamos precisar. Quanto tempo perdi lutando por coisas que não necessitava. Quantas guerras lutei e não precisava. Quanto tempo de comunhão eu perdi com o Espírito Santo, não ouvindo a sua voz, porque me iludi com as coisas terrenas. Se estas coisas terrenas não nos embaraçarem e não nos tirarem da salvação eterna. Por que não ouvimos a voz do Espírito Santo? Porque queremos estar no controle de tudo. Eu ouvi uma frase que me marcou e eu entendi ela. Busco vivê-la. A frase era sobre um avivamento. O verdadeiro avivamento é quando os homens perdem o controle e Deus assume a direção. A vida cristã, ela não pode ser vivida com você e eu no centro, no comando, no controle, dando as ordens, dizendo para Deus, assina aqui porque eu já planejei tudo, eu decreto, eu determino. Ela não pode ser vivida assim. Não pode. O negócio é quem é o maior, quem é o digno de honra e glória. Sou eu ou o Senhor? É o Senhor? Senhor, o que o Senhor me diz? Que palavra o Senhor tem a respeito disso? Faço ou não faço? O Senhor me autoriza? Não é o que eu quero, é o que o Senhor quer. Agora, quantos crentes que querem viver no controle de tudo, irmão? Quantos crentes que querem ter o controle de tudo? Tem coisas que eu prefiro deixar rolar e ver o que Deus vai trabalhando, vai fazendo. Corações vão se revelando, o Espírito Santo vai trabalhando. Se eu estou no controle, o Espírito Santo não tem liberdade. Mas quando Ele está no controle, Ele vai trabalhando, curando, renovando, transformando. Ele vai fazendo. Porque não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, disse o Senhor. Já aprendemos o que é o Espírito Santo, eu vou terminando. Já aprendemos o que é a voz do Espírito Santo, ou o que ela produz em nós. Aprendemos o que tem nos impedido de ouvir a voz do Espírito Santo. Agora temos 3 pontos mais, meu Deus. Vou falar de 2 pelo menos para nós concluirmos, tentarmos concluir dentro de um horário adequado. Quais são as características daqueles que são guiados pela voz do Espírito Santo? Em primeiro lugar, eles vivem uma vida de santidade. Eles buscam uma vida consagrada a Deus. O que é ser santo? Ser santo não é ser melhor. Ser santo é ser separado. E isso não quer dizer que você vai virar um monge, comprar uma casinha em cima de uma montanha e não vai ter uma horta, plantações, tudo lá e vai viver isolado do mundo. Não. Ser santo é saber, estou nessa terra, mas não sou daqui. Estou nesta terra, mas não posso me contaminar com as coisas desta terra. Estou aqui sujeito a tentações,
mas não quero cair nelas, ceder a elas. Alguém que é guiado pela voz do Espírito Santo é alguém que busca viver uma vida com as vestes brancas diante de Deus. Irmãos, enganar os homens é muito fácil. Enganar os homens, dissimular, colocar uma máscara evangélica e entrar na igreja é muito fácil. Agora, viver uma vida que agrada a Deus, que seja verdadeiramente consagrada a Ele, é difícil. Você vai andar na contramão mesmo dentro da igreja. Você vai fazer a vontade de Deus contrariando a vontade dos homens. Vai buscar o que é bíblico, contrariando o coração daqueles que deveriam dizer para você: esse é o caminho, continue assim. Viver uma vida de santidade é um desafio, porque a santidade nos leva a confessar e abandonar os pecados, a deixar as coisas deste mundo, a buscar uma vida reta diante do céu. O céu que conhece o que se passa dentro dos nossos quartos, quando as luzes se apagam e as portas se fecham, e os celulares estão ligados, os computadores acesos nas madrugadas das noites. O céu vê quando você está sozinho ou sozinha, ele sabe os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas inclinações, o que te atrai, o que move aqui dentro. Buscar viver uma vida de santidade é algo que só o Espírito Santo pode nos ajudar. E aqueles que são guiados pela voz do Espírito Santo buscam obedecer à direção do Espírito Santo. Buscam ser guiados por Deus e não por suas vontades. Buscam o fruto do Espírito Santo para ter temperança, amor, paz, bondade, benignidade, fé, mansidão, paciência. Buscam ter um caráter que agrade a Deus sobre todas as coisas. Não quer dizer que vamos ser perfeitos, mas quer dizer que quando erremos, reconheçamos. Vamos pedir perdão e vamos dizer: vou continuar lutando. Não vou jogar a toalha na primeira queda. Pessoas que são guiadas pela voz do Espírito Santo são aquelas que se esforçam para ter comunhão uns com os outros. Que lutam para estar em comunhão. Que não abrem mão do congregar. Que não abrem mão de estar na casa de Deus, de suportar o irmão que é um pouquinho mais difícil. São pessoas que entenderam o propósito do Evangelho. Não é sobre mim, é sobre nós. O Pai é nosso, o pão é nosso. É o teu reino, não é o meu. Pessoas que vivem guiadas pela voz do Espírito Santo são aquelas que lutam para não perder o primeiro amor. Para amar a Deus sobre todas as coisas. Para não deixar a chama do Espírito Santo apagar dentro do seu coração. Não quer deixar que nada nem ninguém roube a pureza da fé. É aquela pessoa que diz: não me fale mal de ninguém. Não quero saber destas coisas. Eu quero o céu. Eu não quero nada que vai me roubar aquilo que Deus me deu. Eu não quero nada que vai me tirar do propósito que é verdadeiro, que é justo, que é honesto e santo diante de Deus. Eu não quero que apaguem a chama do Espírito Santo dentro de mim. Não seja um bombeiro espiritual na vida do teu irmão. Ajude o teu irmão a continuar firme. Aconselhe o perdão, aconselhe a dar a outra face. Não é ser bobo, mas é ser crente. Continuar com Deus mesmo tomando prejuízo. Teve um dia que um irmão, companheiro de altar lá no Brasil, tinha uma dívida comigo. E eu pensei: eu vou cobrar o irmão. Eu tenho direito, eu tenho razão, eu trabalhei. É o meu testemunho, o seu é outra coisa. Deixa Deus te dirigir. Deus me dirigiu assim. Isso não é regra. E eu indignado: meu Deus, estou precisando. Olha as dívidas.
E aí o Espírito Santo falou para mim: você prefere ganhar o dinheiro e perder o irmão? Eu digo: não, Jesus, eu perdoo a dívida e fico com o irmão. Perdoei. Parei de fazer conta do dinheiro. Parei de brigar comigo mesmo, olhar para o irmão e dizer: meu Deus do céu, roupa nova me devendo. E eu sem um tapete para dar um ataque. A camisa parece que dava para fazer outra, só das marcas no pescoço e nos punhos. Olhava que eu tinha um tanquinho de lavar roupa, ia lavar a camisa e dizia: eu vim do pó mesmo, olha o barro aqui na camisa. Ó. Tem coisa que nós vamos ter que abrir mão para não perder o que é do céu. O que devemos fazer então para buscar este discernimento? Vou concluir aqui. Buscar ter uma vida de oração. Não é orar uma vez na semana, é ter uma vida. Se tem um entendimento errado que nós temos, é isso, irmãos. Porque nós queremos orar só na quarta-feira. Nós queremos orar só na igreja. Nós queremos orar só no sábado de manhã ou na sexta-feira. E nós esquecemos que a comunhão com Deus ela é diária. Ela tem que ser real. É um relacionamento. Para eu casar com a Ana Carolina, eu tive que ter muito diálogo com ela. Ainda mais que as duas cabeças eram muito diferentes e as culturas eram diferentes. Um dia eu disse para ela: tu é uma rapariga muito bonita. Os irmãos vão me entender, falar isso para uma goiana. Ela olhou para mim: o que é? Eu digo: diz que tu está muito bonita. Sabe o que é rapariga aqui? É prostituta. Eu digo: lá na minha terra não é. É uma menina. E conversar e se entender. Oração é diálogo. Oração é relacionamento. Nós estamos dizendo: Senhor, me dá as tuas bênçãos, mas não queremos ter um relacionamento com Ele. E Deus olha para nós e diz: eu não sou algo que você compra numa loja. Eu não sou alguém que só está aqui para te oferecer alguma coisa. Eu quero ter uma comunhão contigo, um relacionamento. Eu não sou só provedor, eu quero ser teu pai, teu amigo, teu Senhor. O que devemos fazer para discernir a voz do Espírito Santo? Ter uma vida de oração, jejuar com frequência. Irmão, tem gente que perdeu até o sentido da vida, porque não sabe mais jejuar. Perdeu a direção, esqueceu. Crente jejua, crente ora. Crente ama e lê a palavra de Deus. Eu não gosto de ler. Põe o irmão Cid Moreira, que já está com o Senhor, lá, vai ouvir a Bíblia. Vai de alguma maneira. Eu conheço um irmão que é presbítero. Ele é autista, ele tem dificuldade de sentar e ler. Eu falei para ele: bota o Cid Moreira lá, meu irmão. Vai ouvir a Bíblia. Apocalipse, capítulo 7. E aí começa. Vai ouvir, mas alimente-se da palavra de Deus. Essas três coisas, oração, jejum e leitura bíblica, elas vão nos levar a este relacionamento com Deus, a ter esta aliança com o céu. Irmãos, não é abrir a Bíblia no dia que você vem para a igreja, é ter a prática da leitura bíblica. É ter a consciência: eu quero Deus. Eu quero Deus. Eu quero Deus na minha vida. Eu não quero as coisas do mundo. Eu não gosto, mas eu preciso. Eu não tenho vontade, mas eu preciso. Porque eu sei que se eu não vou à palavra, eu vou descontrolar, eu vou matar esse homem, eu vou esganar essa mulher, eu vou brigar, a velha criatura vai voltar, as velhas palavras vão voltar, os velhos desejos vão aflorar, eu sei. E por isso nos voltamos ao que é de Deus. Deus está falando conosco. Quem quer discernir a voz do Espírito Santo, então mantenha o teu coração puro e limpo diante de Deus. E eu lhe pergunto: o que vale nós estarmos todos bem, vestidos, alinhados,
tudo estar perfeitamente organizado, termos uma liturgia organizada, termos tudo ajeitadinho, mas o coração não estar bem diante de Deus. Olha o que diz o Salmo 24, verso 3 e 4. Coloque aí, por favor. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aleluia. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Somos limpos de mãos, essa palavra é para mim também. Somos puros de coração, irmãos. Se Deus olhar para nós, Ele vai ver que nossa mão não buscou fazer mal para ninguém. Ele vai olhar para o nosso coração, Ele vai ver um coração que não desejou o mal do próximo. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem é limpo de mãos e puro de coração. Olha o que Jesus disse em Mateus capítulo 5, o versículo 8. Bem-aventurados, mais que felizes, os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Quem quer ver a Deus? A pergunta retórica: somos limpos de coração? Nosso coração é puro diante dos céus. Para discernirmos a voz do Espírito, temos que manter o nosso coração puro. Aquele grande dia vai ter tanta surpresa. Pessoas vão entrar lá que nós olhávamos e dizíamos: isso aí, Deus conhece aqui. E vai ter gente que nós pensávamos: meu Deus, se aquele ali não for para o céu, eu também não vou. Mas Deus conhecia a iniquidade, que é o pecado oculto do coração. Por isso Jesus disse: não julgueis para que não sejais julgados. Manter o coração puro é o desafio dos nossos dias, porque o Espírito Santo quer habitar em um coração puro e limpo. Para discernirmos a voz do Espírito Santo, precisamos congregar e exercer o nosso chamado no corpo de Cristo. Hebreus 10, 25 fala sobre isso. Por que temos que congregar? Será que é só entrar no templo? Não. É exercer o que Deus nos deu, a forma como nos chamou para os nossos irmãos. É sermos abençoadores, dispenseiros da graça de Deus. Não tem como ser igreja sozinho. Não tem como se isolar de tudo e todos. Não tem como viver a vida cristã dessa maneira, desigrejado. Para exercermos esse chamado, nós temos que estar na mutualidade do corpo. Porque não somos inteiros, completos. Deus não deu tudo para alguém. Ele deu um pouquinho para cada um, para nos ensinar o que é interdependência cristã. Ou seja, eu não posso sozinho, eu dependo de alguém. E o outro também não pode sozinho, ele depende do outro. E sozinho não podemos, mas juntos sim. Para que possamos discernir a voz do Espírito Santo de Deus, devemos não negociar os princípios bíblicos e lutar para viver a fidelidade a Deus, aonde for. Em qualquer lugar, em qualquer tempo, você e eu temos que ser a pessoa que tem o mesmo sentimento, agradar a Deus. Seja em Portugal, seja na Espanha, seja na França, seja na China, seja na África, seja na Ásia, seja onde for, na Sul-América, aonde for. Porque alguém posicionado não depende do lugar. Alguém posicionado não depende da circunstância. Alguém posicionado não depende da hora nem do momento. É alguém que entendeu que para ouvir a voz do Espírito tem que ter um coração posicionado diante de Deus. E em último lugar, para nós orarmos, para discernirmos a voz do Espírito Santo, não podemos endurecer o nosso coração. Hebreus capítulo 3 e o versículo 7, eu termino aqui. Por isso, 3:7.
Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação do dia da tentação do deserto. Fique de pé em nome de Jesus. Para discernirmos a voz do Espírito Santo, devemos manter o nosso coração aberto para Ele, não fecharmos o nosso coração, não buscarmos as nossas razões. Como temos aprendido na escola bíblica, a palavra que nos confronta é a palavra que nos transforma. É bíblico, está escrito, tem embasamento bíblico. Abra o teu coração e diga: Senhor, se o problema sou eu quero ser curado. Senhor, se o problema é o que eu sinto, cura o que eu sinto. Senhor, se o problema é a minha cabeça, cura a minha maneira de pensar. Se o problema são as minhas marcas do passado que influenciam a minha perspectiva, o meu discernimento, a minha leitura das coisas, por isso que eu tenho mania de perseguição, por isso que eu acho que todo mundo está contra mim, por isso que eu penso que todo mundo está errado e só eu estou certo ou certa. Cura a minha alma. Eu não quero fechar o meu coração para o único que me entende completamente. Eu quero ser curado. Eu quero orar com você nessa noite e lhe pedir, rogar a nós que podamos pedir ao Espírito Santo para que Ele nos sonde, nos esquadrinhe, olhe para dentro de nós e nos ajude a vencer qualquer coisa, qualquer sentimento, qualquer distração que queira nos roubar daquilo que Ele tem para nós neste tempo e nessa hora. Diga nesta oração: Senhor, eu quero andar ao som da tua voz. Levante a tua mão, fale com Ele. Ureba, samantoi rasabi akai. Derivo sami akoshi abataramasu. Deramakovi asou kietei kiamadai e asuvi akema. Em o nome de Jesus nós oramos, reconhecendo nossas misérias, reconhecendo que somos pó, reconhecemos que não podemos nada, não temos nada e não somos nada. Reconhecemos que nossas razões nos levam a um caminho de perdição. Reconhecemos que a maneira como nós achamos que devemos fazer tem nos levado a um caminho para longe da tua palavra e da tua vontade. Por isso nós pedimos nesta noite: Senhor, nos traz de volta. Nos traz de volta ao caminho onde nós andamos ao som da tua voz. Nos traz de volta ao caminho da dependência real, verdadeira. Nos traz de volta ao lugar do relacionamento, da intimidade, da comunhão pura e plena. Nos traz de volta a um coração puro, a uma fé pura, a um lugar onde o primeiro amor é real, aonde ninguém nos rouba do céu. Espírito de Deus, nos ajude a ouvir tua voz. Irai que no vanaha céu e coubiatai. Manacantuia rachio que mandaragai. Xarabakiti somiagaciofo. Ajuda-nos a entendermos a tua vontade. Que o discernimento do céu venha. Que a graça do teu Espírito venha. Que venha as tuas bênçãos, os teus milagres, mas não nos deixa nos perder da tua direção completa, da tua direção boa, perfeita e agradável. Perdoa-nos por todas as vezes que nos afastamos. Perdoa-nos por todas as vezes que tapamos os nossos ouvidos de ouvir tua voz. Ai, querer subir a queimar. Perdoa todas as vezes que entristecemos o teu Espírito.
com palavras, com pensamentos, com sentimentos. Perdoa-nos, ó Deus, e ajuda-nos a sermos guiados e dirigidos. Limpa o nosso coração nesta noite. Toda seta lançada, toda opressão arquitetada, toda inflamação da carne, vai tirando com a tua mão santa, vai convencendo, vai quebrantando, vai falando, Deus. Nos ajude a ser uma igreja que ande ao som da tua voz. Que o Senhor tenha liberdade de falar dentro dos nossos lares. Que o Senhor tenha liberdade de nos dirigir enquanto caminhamos nas ruas. Que nós possamos ouvir a tua voz, nos dando direções tão simples, tão pequenas. Vai nos levantando e nos ajudando a entender. Diga comigo nesta noite, diga comigo, Espírito Santo. Só você que quer ouvir a voz do Espírito Santo, diga com vontade, Espírito Santo, eu quero andar ao som da tua voz. Aleluia. Dê um aplauso ao Senhor e adore, adore. Glorifique, exalte, engrandeça o nome dele. Aleluia.